Oi gente, tudo bem? Estou voltando aqui para conversar com vocês e o vídeo de hoje é um review das leituras da semana. Então, começando, vocês vão ver que eu li 3 gibis e todos eles são de uma mesma linha, né? Eu queria mostrar para vocês X-Men Trevas. X-Men Trevas é uma antologia, uma coletânea de contos com alguns vilões mutantes. A Panini lançou isso no final do ano passado. Eu comprei na Comic Con, 160 páginas a R$ 25,90. Tem história do Magneto, da Emma Frost, a Rainha Branca, da Mística, do Mojo. Eu gostei bastante de algumas histórias, assim, divertidas, algumas histórias, mas realmente nada que se aprofunde demais na mitologia mutante, né? A história do Magneto é mais um daquele conto que relembra a origem judaica dele, a relação dele com o nazismo, com as perseguições e de como ele precisa algumas vezes ser recordado de qual o papel dele nesse cenário de perseguição a mutantes e tudo mais. A segunda e mais leve história, e talvez a mais divertida, é justamente a história que envolve o Mojo. O Mojo, todo mundo conhece aí, é aquele adversário, aquele vilão do universo dos X-Men, que ele é um âncora de um programa, de uma dimensão alternativa, onde essa dimensão tudo é pensado em termos de audiência. E o Mojo, ele arruma uma parceria com o Herman Glob, que é um dos novos mutantes lá, é um dos jovens X-Men, na tentativa de arrumar uma namorada, né? Eu não vou soltar spoiler, mas é uma história bem divertida, uma história que conta com uma arte muito bacana. São histórias descompromissadas, são histórias que não têm um peso cronológico assim muito grande. Essa história do Mojo, ela tem um roteiro do Scott Aukerman e ilustrações do Nick Bradshaw. Já a história do Magneto, ela tem o peso aqui de ter o nome do Chris Claremont, né? Então, assim, são boas histórias, mas eu acho que o grande ponto aqui está talvez na história da Rainha Branca, que é uma história que envolve um pouco alguns outros X-Men e deixa um pouquinho mais transparecer em algumas edições que vão vir para frente de Fabulosos X-Men, que a Panini deve publicar nos próximos meses, o papel dela no novo Clube do Inferno. A história que eu menos gostei é a história justamente do Fanático, né, o Juggernaut, onde ele mais uma vez discute a relação dele com o demônio Sitorak, que vai lá, desafia, enfim, luta, e não é uma história que muda o status quo do personagem, mas também não agrega nada de novo, então parece meio que uma origem requentada. Quem gosta de X-Men, quem está sentindo falta de ter uma mensal ou de alguns especiais, é uma leitura agradável, descompromissada, R$ 25,90, achei bacana, valeu a pena. Seguindo com meus reviews de revistas mutantes, essa semana eu fiz a aquisição de Surpreendentes X-Men número 3, né, volume 3. Essa história não tem nada a ver com o que vinha saindo de Surpreendentes X-Men 1 e 2, que é o retorno do Professor Xavier no corpo do Fantomex, uma história que envolvia ali alguns personagens, Wolverine, o Fera, Bishop, Psylocke, e depois isso, e o próprio Fantomex cedendo, né, voluntariamente, pelo menos é o que ficou claro pra gente, o corpo dele pro Professor X reencarnar. Isso é tudo deixado de lado nesse terceiro volume, que na verdade foi a mesma forma que saiu lá nos Estados Unidos, a continuação em Astonishing X-Men, quando a gente vê uma história dos X-Men, que eu falo assim, os X-Men da depressão, né? O Destrutor, ele estava sendo controlado por vilões e ele se aliou a alguns vilões, como o Bastion, Senhora Sinistra e outros caras, para enfrentar a equipe de X-Men Azuis, que era a equipe dos X-Men novinhos, né? E aqui ele saiu desse controle e ele quer montar a nova equipe de X-Men deles. O fato que, uma vez que ele chega na Mansão X, depois de estar vivendo toda essa histórico aí de descrédito, ele não encontra apoio por parte de ninguém e ele tenta convencer os X-Men mais novos, né, os alunos da Escola Xavier, a fazerem parte dessa nova equipe. Eu achei bacana
porque o Rosenberg lá, ele traz aqui alguns personagens, a fada, a garota tubarão, mas eles só aparecem, mas não fazem parte dessa equipe. Essa equipe que vai realmente ser articulada pelo Destrutor é uma equipe meio aleatória de X-Men, bem restolhos assim. A gente vai ver a Cristal, que eles encontram numa situação até deprimente. A gente vai ver o Colossus e mostrando um pouco de como foi impactante para ele o fim do relacionamento dele com a Kitty. Tem o Apache, que faz parte da equipe, mas é meio contra a vontade. Enfim, gostei, é uma leitura divertida também. Cronologicamente não tem um peso muito grande. A gente sabe que daqui a pouco vai chegar a fase do Jonathan Hickman e tudo isso aqui vai ficar meio que de lado. Mas é mais uma sugestão para quem gosta de X-Men, para quem quer rever algumas caras aí do universo X que não aparece tanto. Fica aqui Surpreendentes X-Men Volume 3. Só acho que a Panini deveria ter colocado X-Men, não até onde os corações, até que nossos corações parem, não devia ser X-Men da depressão, né? Porque é uma equipe realmente bem para baixo de uma galera que deu tudo errado. E para fechar esse vídeo, um review assim de algo que eu curto, eu acompanhei, acabou e eu tô falando de Arma X, né? Arma X é aquele gibi onde você não sabe se está vendo o Wolverine liderando uma equipe de X-Men, um X-Force que é alternativa. Aqui esse título desse volume ficou como Arma X-Force. Eu gosto muito sempre de quando tem título da X-Force, então eu acompanhei a Arma X, os 5 volumes, né? Começou com aquela história que contava um pouco sobre o Arma H, aquela mistura do Hulk com o Wolverine, né? Começou com essa história aqui, esse volume 1, aí na sequência eles foram tentar recapturar o Arma H, foram se reunindo para entender como que seria o papel desse cara, se ele ia ser um caçador de mutantes, ou ia ser um super-herói, ou ia ser um super-vilão. Isso continua depois até o 3º arco, quando a Arma H e a Arma X, que é o Wolverine, o Dente de Sabre, a Lady Lethal, a Dominó, o Apache se reúnem, lutam e acabam chegando ali num acordo de que um não vai interferir no outro. A equipe encontra novos propósitos, tem novos desafios aqui no volume 4, onde o Wolverine leva essa equipe para tentar entender o que está acontecendo num pequeno país que está sofrendo uma intervenção militar por conta daquele personagem, o Bazooka, né? Na verdade, eles encontram lá uma fábrica de drogas, daquelas pílulas que faz o Bazooka ser especial, e isso envolve uma série de situações assim bem extremas, né? E o velho Logan está liderando uma equipe que ele não gosta, que não gosta dele, que tem um Dente de Sabre. Então tem toda essa dinâmica de ser um time que não se curte, com exceção ali da Dominó e do Apache, que acaba tendo um rolo no meio dessa história. E aí chegamos no volume 5, que é esse que foi recém-lançado, que é o último para fechar a série, são 176 páginas, era para ter saído em novembro, eu só achei nas bancas no início desse ano, custa aqui R$ 27,90. Esse arco começa com o Wolverine abrindo mão da liderança e passando o time para o Dentes de Sabre liderar. A despeito disso, alguns integrantes, e o Apache principalmente, não gosta dessa ideia, abandona a equipe. No lugar do Apache acaba entrando o Ômega Vermelho, e aí vai se sucedendo uma série de situações que levam eles a ir parar no inferno, né? Eu não vou contar mais spoiler, mas é uma história bem divertida. Para quem curte X-Men, para quem curte Wolverine, para quem gosta do conceito da X-Force, a gente teve algumas participações especiais nesse arco, o Deadpool, a Mímica, que não aparecia há muito tempo, então a Monet, né, que teve um rolo com Dentes de Sabre. Depois, assim, eu acho legal, acho bacana quando os escritores eles buscam explorar um pouco a periferia do universo mutante, né? Quase que sempre a gente vê histórias focadas nos principais X-Men, nos principais vilões, e a gente esquece por onde anda Sauron, por onde anda Pyro, por onde anda Blob, por onde anda
vilões de segunda categoria que estão sempre sendo a secla de alguém, mas que na hora vaga ele está aprontando alguma coisa. E aqui a gente vê um pouquinho disso. A gente vê o Ômega Vermelho tentando interagir num time diferente, numa dinâmica diferente de super-heróis. E eu acho que o mais bacana é você perceber também que aquela mudança que o Dentes de Sabre passou lá na saga Eixo ainda reflete aqui. Ele ainda está tentando ser um super-herói, ele ainda está tentando fazer as coisas certas, mas isso é posto à prova quando o Victor ele é levado para o inferno. Né? Ele e a X-Force vão parar no inferno e aí eles têm que fazer uma negociação e tem todo um processo lá para se livrar do Mephisto. Então assim, galera, essas são as indicações de hoje. São 3 leituras descompromissadas, leves. Eu sigo com a minha política de priorizar aí as capa cartão, né? E acho muito bacana que cada vez mais a gente tem material nesse formato. Por hoje é só. Se você comprou um desses gibis, leu, gostou, comenta aí, fala o que você achou. E se puder, dá um joinha, se inscreve no canal, tá? Semana que vem a gente vai fazer mais vídeos e a gente continua conversando, galera. Um abraço mutante a todos vocês.